Me recordo bem quando assumimos o governo em janeiro de 2019, que o Estado tinha uma realidade muito diferente do que ela tem hoje. Os desafios eram de natureza fiscal, de natureza econômica, era um desafio de construir o equilíbrio fiscal e, a partir dele, executar as políticas públicas para o cidadão mato-grossense. Ao longo desses 4 anos, conseguimos executar com razoável êxito essa tarefa, essa missão. Chegamos ao final do ano de 2022 com Mato Grosso com índice de indicadores que nos colocam entre os melhores estados brasileiros em termos de gestão fiscal. Conseguimos recuperar a capacidade de investimento, o que assegurou que o estado de Mato Grosso pudesse, já em 2 anos consecutivos, iremos para o 3º, investir próximo de 15% da nossa receita corrente líquida. Isso é algo inédito na nossa história e também algo inédito no Brasil. Então, isso cria uma perspectiva muito boa para os próximos anos. Nós vamos continuar com o nosso programa de infraestrutura como uma das prioridades. Nós vamos continuar construindo os hospitais, que será talvez uma das grandes metas para se entregar nos próximos anos. Os hospitais regionais do interior, os 2 hospitais aqui na Baixada Piabana. Na educação, nós temos em curso uma estratégia que eu reputo muito bem elaborada, que está sendo executada para colocar Mato Grosso com educação entre as melhores educações também do país. Enfim, nós temos outros desafios que agora é o de entregar. E o maior desafio é tornar o Estado mais eficiente. A eficiência, a busca pela eficiência será um dos principais temas do governo. Amanhã já tenho convocado uma reunião com todos os secretários, com os presidentes de empresas e autarquias, para que nós possamos começar a delimitar as ações, estabelecer metas, criar uma metodologia que vai nos permitir, durante os próximos anos, buscar um Estado mais eficiente. Para gastar com eficiência o dinheiro público, para que ele possa devolver nas diversas áreas uma eficiência melhor, serviço de melhor qualidade. Então, esses serão os principais pilares que nós vamos atuar, mantendo muito daquilo que nós fizemos, eu, Taviano Pivetta, trabalhar muito, trabalhar com seriedade, colocar Deus na frente, e com isso, com certeza, nós haveremos de construir aí um 2º mandato ainda melhor do que foi esse primeiro. Nós temos o dever de fazer isso, porque as condições que nós temos hoje, elas são melhores do que nós tínhamos lá atrás. O governador, eu estou tendo a oportunidade de suceder, ele está entregando um Estado equilibrado, um Estado com dinheiro no caixa, um Estado com muitas obras em andamento, um Estado que recuperou muito o equipamento público, essa sala que nós estamos, se vocês forem em escolas, se vocês forem em secretarias, se vocês forem em presídios, muita coisa melhorou. Então nós temos condições e alguns passos já dados que vai nos permitir acelerar ainda mais na direção daqueles objetivos que nós temos e alguns outros que serão traçados nos próximos anos. Governador, com relação a discurso do presidente Eduardo Cordeiro, falando que quer um ano bem melhor e realizar coisas que o governo não foi possível fazer. O que o senhor pensa disso, essencialmente no trabalho da pequena produção? Olha, nós temos muita coisa para fazer. Por mais que você faça muito, as demandas elas modificam. Tem cidades, eu vou dar um exemplo, Nova Maringá. O grande sonho da cidade de Nova Maringá, que ali próximo de São José do Rio Pardo, era ter o asfalto. Uma cidade, uma região produtora muito grande, e eles sonham há décadas com esse asfalto. O asfalto está chegando. Então, esse sonho realizado, eles passam a ter outros sonhos. E já estamos discutindo com eles essas novas demandas que eles têm lá na região. A agricultura familiar, ela recebeu nos últimos 4 anos o maior investimento da sua história, está lá os números para mostrar isso da Secretaria, do governo, em todos os seus balanços, que demonstram que nós fizemos grandes investimentos. Temos ainda previsto financiamento com o Banco Mundial na ordem de 80 milhões de dólares, capacidade própria de investimento do governo. Nós temos assegurado importantes dotações orçamentárias para que esses investimentos aconteçam. O que nós vamos fazer é discutir um pouco mais
né, a metodologia, a forma, o que fazer para que esses empresários, pequenos empresários, nós temos que ter essa filosofia, parar um pouco com aquela história de isso já existe um consenso dentro do governo e com muitos parlamentares, nós temos que evoluir. O negócio de ficar dando trator, dando equipamento, dando isso, dando aquilo, ajuda, mas não é que constrói o caminho mais seguro para a profissionalização da pequena agricultura, da agricultura familiar. Mas são cobranças válidas em que nós vamos trabalhar para que isso e tantas outras ações possam melhorar ao longo dos próximos anos. O Botelho falou investimento em locais que, por exemplo, não tocam o cinturão da prosperidade do Estado. Como é que o senhor enxerga isso e o que o senhor pretende nesses 4 anos? Mas o governo já fez isso, né? O governo já fez isso ao longo dos 4 anos. Né? Se vocês olharem, né, os repasses que o governo estadual fez aos municípios, principalmente os pequenos municípios, mas todos os 140 municípios de Mato Grosso receberam repasse do governo do estado. O único que não recebeu foi a capital do estado de Mato Grosso, mas o governo faz aqui diretamente, através das suas secretarias, uma série de ações, principalmente na infraestrutura. Nós temos robustos investimentos na cidade de Cuiabá, executados diretamente pelas nossas secretarias. Nos demais municípios, inclusive nos pequenos, né, e principalmente nos pequenos, que proporcionalmente estão recebendo vultuosos recursos para investir em infraestrutura urbana, fazer asfalto, saneamento, uma série de políticas. O programa de iluminação Mato Grosso Iluminado e já adquiriu, já chegou, já foi distribuído, mais de 100 municípios, já retirou 100% das luminárias para colocar o município 100% de LED. Então esse é um exemplo do apoio que o governo está dando a todos os municípios para que haja uma qualificação e uma melhoria do espaço urbano nos 141 municípios. Governador, o senhor pegou uma educação sobre a questão dos impostos. Deixa eu pegar esse lado aqui, eu passo para lá de cá. Pode ser, Suez? A questão de educação, o senhor fala em eficiência, em melhorar a eficiência nessa próxima gestão. Quais caminhos, na avaliação do senhor, o Estado tem de percorrer para melhorar os índices da nossa educação? Todos esses caminhos já estão traçados num plano que é público, que pode ser acessado, está lá na Secretaria, e amplamente divulgado, né, que estabeleceu algumas metas para os próximos anos, os próximos 5, 10 anos. Nós temos lá hoje um sistema estruturado de ensino que conta com um dos melhores materiais didáticos do país. Estamos com a Fundação Getúlio Vargas fazendo o treinamento de professores, estamos embarcando tecnologia dentro da sala de aula, né, com o que existe de melhor para que os nossos alunos possam ter acesso a isso. As nossas salas de aula serão muito tecnológicas, né, a internet de qualidade está chegando às escolas, a infraestrutura está melhorando. Então, um conjunto de fatores está baseado, né, principalmente na tecnologia, na qualidade do material pedagógico, no treinamento de professores, né, numa infraestrutura que cria um ambiente escolar muito melhor. Tudo isso está sendo feito, tudo está em execução. Óbvio que não é da noite para o dia, o estado é muito grande, são 700 escolas, né, que nós estamos trabalhando, algumas estão em ótimas qualidades, algumas estão em boas qualidades e algumas ainda precisam receber. Nós não conseguimos fazer tudo, né, em 1 ano ou em 2 anos, mas esses programas estão avançando. E agora está na Assembleia, por exemplo, né, um projeto de lei que vai permitir nós fazermos da remuneração por desempenho. Né? Nós vamos aportar recursos para premiar professores por escola, servidores por escola, em função do resultado que eles forem capazes de colocar, né, nas avaliações oficiais que nós temos. Além dos professores, nós estamos também com programas de resultado e desempenho para os alunos. Então, nós estamos lançando mão de diversas metodologias, né, para que a educação pegue esse caminho e aí sim nós tenhamos orgulho da educação que vai existir ou que possa existir no estado do Mato Grosso. Governador, acabou caindo no seu colo, um dia desses, uma bomba, que foi a questão da necessidade de intervir na saúde pública de Cuiabá. A imprensa nacional, inclusive, já está divulgando que Mato Grosso não tem mais UTI, nenhum leito de UTI para Covid. Saiu na Folha de São Paulo hoje. O
no seu para-brisa, no seu horizonte, como é que o senhor está pensando em trabalhar nessa questão da saúde, da capital principalmente? Olha, eu lamento que tenhamos chegado a esse estado de coisas, né, que a Justiça tenha determinado ao Estado fazer uma intervenção. Foi determinado, nós executamos a intervenção, nomeamos o interventor na semana passada, escolhemos uma pessoa absolutamente técnica, sem nenhum viés político, como talvez fosse a aposta de muitos, né, e colocamos lá para que possa executar um trabalho de diagnosticar o que aconteceu, de melhorar os serviços da saúde, né, na capital, num curto espaço de tempo, criando muita sinergia com as ações do governo e, acima de tudo, cumprindo aquilo que está no teor da decisão judicial. Eu lamento, mas nós temos que reconhecer que houve, né, uma série de fatores que chegaram a isso. Sucessivas trocas de secretários, escândalos, corrupções, né, muita coisa ruim aconteceu na saúde de Cuiabá, prisão de secretários. Isso seria muito lógico o que está acontecendo. Quando não há gestão, quando não há seriedade, quando não há responsabilidade com a condução da coisa pública, quem paga o preço é a população. E leito de UTI, por exemplo, hoje a capital, ela não tem mais leito de UTI adulto, não tem leito de enfermaria para Covid. Nenhum cidadão cuiabano, se precisar, né, ele não conta com a prefeitura, que é referência, que é gestão plena, que recebe dinheiro do Ministério da Saúde para ser gestão plena, para prestar serviço à capital, à Baixada e ao Estado. Não tem. Né? O Estado tem 30 leitos de UTI, estão lotados, nós estamos abrindo mais. E agora, sobre essa nova administração, ao longo da semana, a gente deve articular aí ações conjuntas com mais celeridade para abrir esses leitos aqui, né, no município de Cuiabá, na Secretaria de Saúde, e o Estado cofinancia isso. Tá? Há que se dizer isso, o Estado, a própria União, acho que agora não está financiando mais, mas o governo de Mato Grosso financia esses leitos. Basta ter competência, ter compromisso e ir lá e fazer. Eu acredito que agora nós vamos ter mais sinergia e vamos produzir uma saúde aqui na Baixada Cuiabana muito melhor do que nós tínhamos aí nos últimos meses, nos últimos anos. Quantos leitos, governador? Olha, isso é um trabalho mais técnico, não. Eu pedi primeiro, o interventor assumiu lá na quinta-feira. São 2 dias úteis, uma série de ações, de mudanças. Mas ao longo dessa semana, eu já determinei ao novo secretário Gilberto que sente com o interventor, o secretário municipal de saúde, e que estabeleça um plano de atuação conjunta para melhorar o resultado da saúde pública aqui na capital. Governador, o senhor falou em 6 grandes hospitais que o senhor vai trazer nessa gestão. Um dos grandes legados do senhor foi o Hospital São Benedito. Inclusive, no dia da inauguração, o senhor até falou, até emocionado, que era um hospital público com grandes equipamentos, com equipamentos de... Hemodinâmica. Isso. Que está parado até hoje. Desde E que aí eu eu gostaria inaugurei, de o saber hemodinâmica como que está parado. foi o senhor receber a notícia que as contas estavam zeradas? Olha, muito ruim, né, gente? Eu procurei, vocês devem ter observado que ao longo desses acontecimentos, depois da intervenção, eu nem fiz nenhum pronunciamento, porque, né, poderia tentar, para justificar a incompetência, né, tentar puxar isso para um viés político. Mas é lamentável, né? A sociedade paga um preço muito caro quando ela tem gestores que não são comprometidos, não têm competência e que às vezes falta até honestidade. Então, o São Benedito, um importante equipamento que foi resgatado, o hospital estava fechado há muitos anos, nós abrimos enquanto prefeito, colocamos ali serviços de alta complexidade, neurologia, ortopedia de alta complexidade, cardiologia, e ao longo do tempo foi deteriorando. Tem uma hemodinâmica lá que eu comprei quando era prefeito, que é um equipamento caríssimo, na época custou em torno de R$2 milhões lá em 2016, e nunca funcionou, foi colocado para funcionar. Quer dizer, é um absurdo isso. Nós tínhamos contratado, estava em vias de contratação de uma equipe que vinha do Einstein para cá, médicos que estavam trabalhando lá no hospital Albert Einstein, iriam trabalhar nesse aparelho, que era um dos mais modernos à época, e isso está parado até hoje. Então, são casos como esse e tantos outros que deixa a mim e ao cidadão que usa a saúde pública muito triste, porque isso deve ter causado aí muita morte, muito dano, né, muita tristeza para muitos que precisaram da saúde aqui na capital. E hoje, o governo de Mato Grosso, diferente da época que eu fui prefeito. Quando eu fui prefeito,
O Estado tinha aqui na Baixada Cuiabana 58 leitos lá no Metropolitano. Esses eram os equipamentos que o Estado tinha aqui na capital quando era prefeito. Pode olhar durante todo o tempo que eu fui prefeito, se vocês vão encontrar uma única linha de eu reclamando, né, ou falando que o Estado, né, que o interior vinha para cá. Vem, é verdade, mas a prefeitura recebe dinheiro para isso. A União paga o município para prestar esse serviço, o Estado paga o município para prestar esse serviço de ser referência na alta complexidade para o Estado inteiro, e assim funciona em todo o Brasil, né, nas capitais, nas grandes cidades, naquela que são gestão de Pessoal, só... E hoje, para vocês terem uma ideia, finalizando esse raciocínio, o Estado de Mato Grosso tem mais de 500 leitos aqui na capital. O Metropolitano saiu de 58, tem 268 leitos, e a Santa Casa, que era um hospital também gerido pelo município, fechou, nós abrimos. Então, esses dois hospitais passam de 500 leitos, né? Hoje nós temos mais leitos aqui na capital, né, para atender nessas unidades na referência do que o pronto-socorro, o antigo, o novo, que atende aí na alta especialidade. Pessoal, vamos passar pro lado de cá, porque a gente está bem adiantado na hora, gente. A gente tem que acelerar, tá bom? Vamos passar pro lado de cá. Governador, frente às grandes demandas, o senhor mesmo já falou, vários secretários econômicos, e o orçamento votado tem previsão de cerca de 30 bilhões de reais para esse ano de 2023, para esse ano de 2023. Outra taxa que foi votada na Assembleia há poucos dias é a taxa sobre o setor mineral. O senhor já falou também à imprensa que deve arrecadar em cerca de 200 milhões de reais ano. Por aí, 150 a 200 milhões. Nesse caso, o senhor teria também outras fontes, já está pensando em outras fontes, outros setores que poderiam contribuir nessa arrecadação? O senhor acredita que essa arrecadação seria suficiente para atender essas demandas do Estado agora em 2023? Neste momento, não está no radar do governo nenhuma alteração em termos de tributação do Estado de Mato Grosso nesse momento. Governador, falando de tributação, o presidente Lula ele vai prorrogar a desoneração dos combustíveis por 60 dias. Como é que o senhor recebe essa informação? Olha, não vi a informação que fala oficial, mas ele sabe bem o que faz por lá. A diferença do governo federal e do governo estadual e municipal é que o governo federal, quando ele não tem dinheiro, ele solta cheque especial, ele contrata dívida. Então, ter dinheiro em caixa para o governo federal não é um problema, porque aí eles furam o teto, eles lançam dívida, eles emitem dívida, e os governos estaduais e municipais não podem fazer isso. Ou você arrecada corretamente e gasta corretamente, ou você não tem dinheiro para pagar suas contas e entra em colapso rapidamente. O governo federal não, ele vai emitindo dívida, vai rolando dívida, vai aumentando o déficit público, e isso vai empurrando isso até que um dia vai explodir no Brasil e todos nós vamos pagar essa conta. Essa é uma grande diferença. Governador, sou Vicente Delgado do portal AgroNews. Queria entrar um pouco no setor de agronegócio. O senhor que lidera um estado que é reconhecidamente o maior estado do agronegócio do país e do mundo. Como o senhor vê essa questão que o senhor falou agora há pouco na Assembleia sobre eficiência? Porque da porteira para dentro, o produtor ele é eficiente, né? Qual o papel do Estado para aumentar essa eficiência no agronegócio e linkando tudo isso com a questão das ferrovias e a infraestrutura de escoamento da safra? Ser eficiente naquilo que tange ao papel do Estado, né, é fazer exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Fechamos esses 4 anos com 2.500 quilômetros de rodovias asfaltadas. Estamos trabalhando fortemente em todo o Mato Grosso, melhorando essa infraestrutura. Pontes sendo construídas, pontes sendo substituídas, o asfaltamento, manutenção das rodovias, a ferrovia que, saindo de Rondonópolis, já está em obra para chegar a Cuiabá, Lucas, Mutum. Então, todos esses modais, com essas alternativas, ele vai trazer uma melhor competitividade na logística, e esta logística melhor, além de custar menos, isso vai trazer um resultado melhor para o produtor mato-grossense, deixando mais dinheiro com aqueles que trabalham e produzem nas diversas áreas do nosso estado. Então, o governo tem feito isso no campo da logística, no campo da desburocratização, melhorando os serviços que nós estamos melhorando, uma ideia, uma digitalização, com todo o procedimento que nós adotamos há algum tempo
para que o governo possa licenciar mais rápido, né, fazer com que o papel de regulamentador que ele tem perante as atividades econômicas, elas aconteçam de maneira mais rápida, mais séria, criando um ambiente que estimule e amplie a atração de investimento no Estado de Mato Grosso. Uma pergunta pessoal, Economia verde. Governador, o presidente Lula hoje no discurso dele lá, ele voltou a falar, defender a questão do desmatamento zero. E Mato Grosso é um dos estados que tem índices altos de desmatamento. O senhor tem defendido uma outra tese, que é de acabar com o desmatamento ilegal. O senhor vai se encontrar com isso. O senhor pretende levar de discussão, de proposta, enfim, como vai ser a conversa? Olha, eu continuo defendendo o desmatamento ilegal, zero, e tenho defendido, inclusive, algo muito mais radical, que no primeiro momento causou, né, uma certa, né, alvoroço aí no mercado, né, econômico do Estado de Mato Grosso, até em algumas outras regiões, quando eu defendi que fosse adotado, né, para o desmatamento ilegal o mesmo procedimento já previsto no artigo 243 da Constituição, que quando você planta maconha, né, produz cocaína numa propriedade rural, você tem um perdimento e o confisco dessa unidade. Então, uma pena muito dura. O que aconteceu ao longo de tantos anos depois que estabeleceu isso? Nunca mais se ouviu falar que está se plantando maconha e cocaína no Brasil. Então, meus amigos, nós temos que mudar a forma, os instrumentos para combater esse crime que causa um dano ambiental, causa um dano, né, à nossa imagem e à nossa economia, porque lá na França, lá na Europa, né, a União Europeia já está aprovando uma legislação que vai proibir comprar de qualquer propriedade aqui no Brasil que faça desmatamento ou que fez desmatamento a partir de 2020. Então, se nós somos ineficientes, né, para fazer cumprir a lei brasileira, o mundo está tomando providência e legislando por nós aqui. Por isso que eu defendo isso. E falei isso aqui, ó, na presença, né, de uns 40 representantes do Sindicato Rural do Estado de Mato Grosso. E todos entenderam bem. Se alguém quer fazer desmatamento ilegal, alguém quer defender essa tese de que tem que continuar, né, sendo brando, sendo, né, complacente, com a pena que não está resolvendo o problema, né, e o desmatamento causando tanto dano à nossa economia, à nossa imagem, ao meio ambiente, ninguém, né, foi contra. Claro que isso, se aprovado é pelo Congresso Nacional, e se aprovado vai valer a partir do momento de aprovar para frente. E aí o cidadão tem, no livre-arbítrio dele, sabe, olha, vou arriscar, aí ver se a lei funciona, e se funcionar, ele teria que funcionar nesse Brasil, né, ele perderia a propriedade, mas vai ser uma escolha dele, né, e aí ele prejudicaria a si próprio, e não fazendo como hoje acontece, né, esse tipo de crime está causando, né, um grave problema ambiental e também na imagem da economia brasileira. Por que trocar os tamanhos da área social? O presidente citou hoje, mais uma vez no discurso dele, a famosa frase da fila do ossinho aqui em Mato Grosso. Na área social, quais são os projetos, aí, os desafios para esse ano? Senhores, não é hora de falas, né, de efeito, a campanha acabou para mim, para o presidente e para qualquer um. É hora de trabalhar e mudar essa realidade. Então, cabe ao presidente, né, cabe ao presidente fazer, né, o seu papel aqui no Estado de Mato Grosso. Nós temos uma política social muito consistente e temos a melhor das políticas sociais, que é a geração de emprego. O Estado de Mato Grosso é o campeão brasileiro em geração de emprego. Temos a menor taxa de desemprego do país. Hoje, em qualquer canto do Estado, você encontra empresas reclamando que não tem mão de obra para trabalhar. Então, nós estamos fazendo a melhor das políticas sociais, que é gerar emprego. O BRT vai sair? Secretariado, por que trocar os tamanhos? Só ele. Vamos descer lá para a gente poder. Só o secretariado, só essa dos tamanhos. Por que trocar? Por que ele não permaneceu, militar? Senhores, as mudanças no secretariado, elas são naturais, normais, né? São critérios internos do governo, né, meu, do governador. As pessoas, né, têm todas elas que estão no governo, têm suas competências, têm suas habilidades, mas o governo, em algum momento, ele cria uma estratégia e é natural que você faça uma reoxigenação, mas são excelentes profissionais que deixaram o governo, né, e que deram uma grande contribuição,
mas em função desse novo momento nós fizemos algumas alterações. Nada de extraordinário. Em relação à assistência social, governador, alguma dificuldade para fazer essa escolha? Pode ser uma indicação, por exemplo, da primeira-dama? E agora em janeiro a gente vai divulgar o